Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. O tema da nossa aula de hoje é um tema bastante interessante, que é como surgiu o Estado. Esse é o tema da nossa aula de filosofia. Como surgiu o Estado? E essa pergunta, essa indagação de como surgiu o Estado, nós vamos estudar os teóricos do contratualismo. Nós vamos estudar os filósofos contratualistas. E dentre os principais filósofos contratualistas nós temos Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que são os grandes contratualistas. Bom, uma questão de como surgiu o Estado, nós precisamos ir primeiro à definição do que é o Estado. Uma excelente definição nós encontramos no Dicionário de Filosofia do Danilo Marcondes e do Hilton Japiaçu. Eles definem Estado da seguinte maneira, uma definição bastante pertinente, que diz o seguinte: o que é o Estado? Trata-se de um conjunto organizado de diferentes instituições. Essas instituições podem ser políticas, jurídicas, administrativas, econômicas, dentre outras, regidas por um governo autônomo e dentro de um território próprio e independente. Algo que nessa definição nos traz alguns pontos interessantes é que, quando você for estudar em sociologia as características do Estado, você vai encontrar como características fundamentais para que alguém defina um Estado. É necessário ter um governo autônomo, precisa ter território, precisa ter povo. E nessa definição do Marcondes e do Japiaçu, nós encontramos todos esses elementos. Então, esse conjunto organizado de instituições políticas, jurídicas, econômicas, policiais, é aquilo que define o Estado como instituição, como tal. Bom, esse conceito de Estado já existe permeando toda a história desde a polis grega. Lá nos primórdios da cultura grega você já encontra esse conceito, essa ideia de Estado. Também com os romanos, no Senado romano, na cultura romana, você encontra o germe, o nascedouro desse conceito de Estado. Porém, a definição científica, elaborada, acadêmica do conceito de Estado aparece na obra de um grande pensador, Nicolau Maquiavel, na sua obra O Príncipe, que é de 1503. Maquiavel, ele foi um filósofo, um historiador, um político, e ele nasceu em Florença, na Itália. Maquiavel é o fundador da ciência política, ele é o fundador da filosofia política. E não dá para dissociar o pensamento de Nicolau Maquiavel com os Médicis que governaram Florença, até porque a obra O Príncipe é dedicada a Lourenço de Médici. Bom, e o que é o contratualismo? Se nós sabemos agora o que é Estado, a definição de Estado, nós precisamos entender o que é a teoria contratualista. E aí nós temos uma manchete, né, do dia 13 de maio de 1888. É uma manchete da Gazeta de Notícias, que está aí trazendo um contrato, um documento, né, que diz literalmente assim: declara extinta a escravidão no Brasil. Então há um contrato dizendo que a escravidão foi extinta no Brasil. Bom, o que é o contratualismo então? A definição do contratualismo é um modelo teórico cujo objetivo é o de explicar a organização dos indivíduos através de um contrato em sociedades governadas por um Estado, o qual cria as leis. Então, para gerenciar a convivência do homem em sociedade, é estabelecido, é criado um contrato mediante, né, o poder do Estado através do uso das leis. Então você vai ver contrato trabalhista, quando você vai galgar um emprego numa empresa, em algum lugar, você tem um contrato trabalhista. Quando você vai contrair relacionamento familiar, quando você casa, você faz um contrato civil de esposo para com esposa e vice-versa. Então, a nossa sociedade é uma sociedade contratual. Em todas as esferas da nossa vida, nós temos contratos. Thomas Hobbes, o primeiro contratualista que nós vamos estar estudando, ele escreveu uma obra fantástica chamada Leviatã, que foi publicada em 1651. O Hobbes, ele é um matemático, ele é um político, ele é um filósofo, e nasceu no Reino Unido em 1588. O Thomas Hobbes, ele defende a monarquia como o regime político capaz de combater o estado de natureza humano.
E sobre esse estado de natureza nós vamos estar estudando nos próximos minutos. Mas duas coisas importantes sobre a vida do Thomas Hobbes. O primeiro que durante mais ou menos 20 anos ele foi muito próximo à nobreza. Ele foi tutor de uma família de nobres. E em 1646 ele foi o tutor do príncipe Carlos II, porque Carlos I havia sido morto na guerra da Revolução Civil Inglesa, no qual depôs os reis absolutistas, instaurando um período aí de república, de democracia na Inglaterra. Bom, quando nós falamos então de estado de natureza, que conceito é esse? O que o Hobbes entende por estado de natureza ou estado natural? Bom, nesse estado de natureza ou estado natural, a convivência dos homens sem um estado que o tutele acarreta o quê? Acarreta uma igualdade de todos. E essa igualdade de todos leva à guerra de todos contra todos. O que significa isso? Significa que no estado de natureza, onde não há leis, não há estado, não há governo, não há pessoas para gerenciar o comportamento do indivíduo, cada um tem direito sobre tudo. Tem direito sobre tudo aquilo que ele pode tomar posse, daquilo que ele pode dominar, daquilo que ele pode conquistar. Então é cada um por si e Deus por todos. E nesse estado de natureza, o homem está guerreando com suas forças, com as suas habilidades para preservar a sua própria vida, a sua vida individual em detrimento do bem coletivo. Bom, e o que é essa guerra de todos contra todos, né? É o homem lutando para se preservar, é o homem lutando para conquistar e tomar posse de seus bens, de seus interesses, não olhando ao interesse da coletividade. No estado natural, né? E aí o Hobbes vai dizer literalmente isso, é a condição no qual os homens não têm autoridade. É aquela condição em que o homem, para a sua segurança, depende unicamente e exclusivamente da sua força, das suas habilidades, dos seus talentos pessoais. E o homem tem o direito sobre todas as coisas. E aí, quando você tem o direito sobre todas as coisas, você não olha para o bem do outro, das outras pessoas. E aí, uma coisa que o Hobbes vai estar dizendo, o Thomas Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do homem. Por que o homem é o lobo do homem? Porque cada um está olhando apenas para seus interesses egoístas. Cada um está olhando apenas, né, para suas necessidades pessoais. Já que existe essa natureza de guerra constante de um para com o outro, é necessário estabelecer então o pacto social. Os homens, em decorrência dos instintos de conservação e guiados pela razão, são levados a fazer um pacto entre si. A condição preliminar para obter a paz é o acordo de todos saírem do estado de natureza e instituir uma situação no qual permita seguir os ditames da razão, um respeitando o outro. Então, uma vez que você sai do estado de natureza, dessa guerra de todos contra todos, você cria a sociedade civil, você cria o Estado que vai gerenciar, que vai legislar em prol de todos. E então, nesse estado de natureza, no qual você não é mais subserviente à sua vontade, aos seus caprichos, aos seus desejos egoístas, você segue as leis, né, da soberania do Estado. Então, o homem já tem em si esse instinto de conservação, de preservação de si. Então, Hobbes vai falar da lei natural, né? É formada por diversas leis, e isso está na obra O Leviatã, principalmente os capítulos 14 e 25 dessa obra excelente que é o Leviatã. E a lei natural serve a lei positiva, serve a lei civil e serve também a lei canônica. E o homem já tem em si esse princípio de conservação. Então, para que o homem consiga viver bem uns com os outros, ele tem que seguir essa lei natural, que está nele. O Hobbes vai falar de várias leis, são 19, e eu vou citar algumas aqui para você. A primeira lei natural é seguir a paz, manter a paz. Aquilo que depender de você, vive em paz com todas as pessoas. Não fique contendendo, não fique discutindo, não fique criando caso. Siga em paz com todos. Essa é a primeira lei natural, segundo Thomas Hobbes. A segunda, por todos os meios que você puder, defenda a você mesmo. Respeite os outros, mas também saiba se defender. Defender os seus direitos, defender aquilo que é importante, que é sagrado para você, mas respeitando o direito dos outros. A terceira lei natural que Hobbes
vai estar pontuando é que os homens cumpram os pactos que celebrarem. Ou seja, você não é obrigado a dar a sua palavra em nada. Mas uma vez que você empenhou a sua honra, a sua dignidade, a sua palavra, cumpra aquilo que você prometeu, mesmo que você tenha prejuízo. Portanto, é melhor você dizer não, né? E depois garantir o seu não do que você dizer sim e quebrar aquilo que você compactuou. Então, uma vez que você disse o sim, cumpra o seu sim. Garanta a sua palavra, seja uma pessoa honrada, seja uma pessoa de palavra. A quarta lei natural é a gratidão. Seja grato a todos que fazem benefícios, a todas as pessoas que te ajudam. Durante toda a sua vida, toda a sua existência, você vai encontrar pessoas que vão sempre te ajudar. Seja grato por tudo aquilo que as pessoas fizerem a você. A quinta lei natural é a lei da sociabilidade. Cada um deve se esforçar para viver bem com os outros, para viver em harmonia com os outros, viver em paz com os outros. Sexta lei natural fala do perdão, que é a garantia, olha só, perdão, que como garantia do tempo futuro se perdoem as ofensas passadas, aqueles que se arrependem e o desejam viver em paz com você. Engraçado e interessante é que o Thomas Hobbes, na sexta lei natural, fala de perdão, né? Isso não é uma dimensão religiosa, é uma dimensão política. Hobbes é um político, não é um religioso. E essa observação dessa sexta lei natural significa perdoar aqueles que te ofendem, perdoar aqueles que fazem mal a você. Se fosse um clérigo, um sacerdote dizendo isso, teria conotação religiosa, mas nós estamos aqui na aula de filosofia e um filósofo político dizendo que para que as pessoas vivam bem uns com os outros é necessário perdoar. Olha só que dimensão de profundidade tem o perdão, não somente exclusivamente na dimensão religiosa, mas também na dimensão política e de convivência social, para que as pessoas vivam bem em harmonia umas com as outras. Então, aprender a perdoar os erros passados, né? Perdoar aqueles que te ofendem. A sétima lei natural vai falar da vingança, né? Que na vingança é a retribuição do mal com o mal. Os homens não olhem a importância do mal passado, mas só a importância do bem futuro. Então, a vingança, segundo Hobbes, né, deve ser eliminado da mente e do coração das pessoas. Porque não se deve retribuir o mal com o mal, mas deve retribuir o mal com o bem. E a oitava lei natural é que ninguém, por ato, palavras ou atitudes, gestos, declare ódio e desprezo aos outros. E aí entra a questão da empatia, do respeito, da tolerância, que nós devemos nutrir uns pelos outros. Lembrando que o Hobbes está aí, né, em 1500 ensinando isso aos ingleses e que vale isso para nós e vale para gerações futuras. E a nona lei, que cada homem reconheça os outros como seus iguais por natureza, que é fantástico, é a nona lei natural. Todos somos iguais, todos os seres humanos são iguais em direitos e também em deveres. Todos nós somos iguais, ninguém é superior e ninguém é melhor do que os outros. Todos nós temos os nossos talentos, as nossas habilidades, a nossa maestria e todos nós somos sujeitos de aperfeiçoamento. O Thomas Hobbes vai resumir toda a lei natural, 19 leis naturais, e eu aqui só citei algumas. Ele vai resumir todas as leis naturais numa única lei, que é a lei evangélica, a lei do Evangelho, que diz o seguinte: não fazer ao próximo aquilo que não queremos que seja feito a nós. Resumindo, todas as 19 leis naturais são leis políticas, leis sociais, leis do Estado, lei da conservação humana. Ele vai dizer: não faça aos outros, não faça ao seu próximo aquilo que você não quer que ele faça a você. Uma versão positiva disso é: faça aos outros aquilo que você quer que os outros façam a você. E aí o Thomas Hobbes vai falar do contrato, para que você saia dessa guerra de todos contra todos, dessa postura de lobo, né, contra lobo. O que você precisa fazer? O contrato, né? É no contrato que você vai definir e vai viver em sociedade. Ele vai dizer o seguinte: o contrato é a única maneira de instituir um tal poder comum capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros, das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio trabalho e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos. É conferir toda a sua força e poder a um homem ou uma assembleia de homens que possam reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade.
Então, no contrato, os homens abrem mão, abdicam das suas vontades e dão o seu poder, a sua liberdade a um homem ou uma assembleia de homens para que esse homem ou assembleia de homens governe sobre nós, governe sobre todos os homens. E aí, no contrato social, está aqui o exemplo do contrato social, que eu citei aqui na íntegra, do Thomas Hobbes. Ele vai dizer que nós abrimos mão de todas as nossas vontades, da nossa liberdade, e nós nos subjugamos a um Estado, a um governo, para que ele crie leis, crie normas, para que todos os homens juntos formem apenas como fosse um homem só. Então todas as vontades se unem a uma única vontade, formando assim aquilo que ele chama de Estado, de civitas, né? Então todos nós já não somos vários, mas nós somos apenas um. Então está aqui, né, o soberano, e se você observar a imagem, que são várias pessoas que formam o soberano. Portanto, todas as vontades agora é uma única vontade. E o Hobbes vai falar do Estado soberano, uma vez que você tem a guerra de todos contra todos, o Estado da natureza, e que é vencido com um contrato social, no qual os homens abrem mão desse contrato. Agora você tem um soberano que governa sobre todos, e ele vai dizer que ele vai falar do Estado soberano. A função do Estado é garantir a paz, e a paz civil, ela está acima dos homens, como beneficiário dos direitos dos cidadãos. Os cidadãos são para o Estado súditos, e o Estado tem poder soberano. Isso é muito importante. Então o Estado governa sobre tudo e sobre todos. E o poder soberano, vai dizer Thomas Hobbes, né? A soberania para Hobbes é o poder que está acima de tudo e de todos. Assim o Estado soberano está acima das leis, acima da Constituição, sendo um poder absoluto e indivisível. O Hobbes vai colocar uma coisa interessante, né? Ele vai dizer que existe a democracia, existe a aristocracia ou a oligarquia, mas a melhor forma de governo ainda é a monarquia. E o poder soberano pode ser adquirido de duas maneiras. Ou através do Estado de instituição, no qual as pessoas aceitam serem governadas, ou por Estado de aquisição, no qual é imposto às pessoas. E o soberano, ou a soberana no caso, né, da rainha, do rei, é ele que governa, né, com poder absoluto e indivisível. O poder soberano, né, para o Hobbes, e a melhor forma seria a monarquia. A monarquia é a melhor forma de se governar um Estado soberano. Hobbes defende a autoridade absoluta do rei como única forma de se exercer um poder soberano, já que este é indivisível. Portanto, Hobbes defende a monarquia como a melhor forma de governar sobre os interesses e as vontades particulares de cada um de nós. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Nossa primeira parte da aula é sobre Thomas Hobbes, depois nós vamos estudar sobre o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. O conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Espero que essa aula tenha sido útil para você. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Não esqueça de deixar o seu like. Eu desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Um grande abraço, até a próxima aula.